Para uma análise ao ponto da situação das negociações, tenho comigo o Ricardo Jorge Pinto, hoje aqui em Lisboa. Olá. Olá, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. O que é que Francisco Assis pretende nesta altura do campeonato? É um pouco ambígua a sua posição. Eu acho que, em primeiro lugar, é marcar posição, isto é, dizer que o Partido Socialista, apesar de estar unido à volta do seu líder, tem, na verdade, fações que não estão satisfeitas com aquilo que tem sido o rumo dos acontecimentos, nomeadamente a perspectiva de haver um entendimento com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista para estabelecer perante o Presidente da República um governo ou uma proposta de governo para esta próxima legislatura. Em segundo lugar, eu acho que Francisco Assis está certamente já a pensar no Congresso que estará marcado para depois das eleições presidenciais e nesse Congresso, eventualmente, avançar com uma candidatura de oposição a António Costa, que pode até na altura, se António Costa for então Primeiro-Ministro, ser de pouco sucesso, mas que marcará certamente também aquela que é a posição de alguns dos militantes, nomeadamente militantes que eram próximos de António José Seguro, e alguns deles têm um peso muito relevante naquilo que são as estruturas distritais do partido, relativamente ao rumo que o partido está neste momento a traçar. Mas esta atitude de Francisco Assis, nesta altura, com este almoço na mielhada, presumivelmente leitão, Mas boa escolha. presumivelmente leitão, não fragiliza o Partido Socialista? Não necessariamente. Se te recordares, na altura de José Sócrates, secretário-geral, Manuel Alegre constituía uma espécie de tubo de escape. Isto é, sempre que José Sócrates tomava determinadas medidas que não agradavam ao partido no seu todo, é preciso recordar que José Sócrates era considerado uma figura à direita do partido, Manuel Alegre servia desse tubo de escape e foi muito útil para o então secretário-geral do Partido Socialista em diversas ocasiões. Francisco Assis pode ser esse tubo de escape extremamente útil, nomeadamente quando o Partido Socialista tiver algumas dificuldades de entendimento, quer com o Bloco de Esquerda, quer com o Partido Comunista, e antevê-se que as dificuldades podem surgir em muitos pontos e em diferentes situações. E aí, quando a tensão dentro do Partido Socialista estiver muito forte, Francisco Assis poderá constituir essa válvula de escape e, portanto, evitar que o partido imploda nesses momentos de maior crispação. Como é que vês este acordo já concluído entre o PS e o Bloco de Esquerda? Era mais ou menos previsível, o grande problema é mesmo a CDU. O problema é a CDU, mas o problema também, e esse sim parece-me ser um incómodo grande para António Costa, é o facto de ser a dirigente, o porta-voz do Bloco de Esquerda, a andar a anunciar o que é que ficou acordado com o Partido Socialista. Parece-nos muito estranho. Isto é, se vai haver um governo encabeçado por António Costa, deveria ser ele a falar daquilo que já estará ou não estará estabelecido com os que eles serão os parceiros, tendo em conta que este será um governo do Partido Socialista com base de incidência parlamentar com bloquistas e com comunistas. Isto parece-me pouco estranho, parece-me certamente desagradável até para o próprio secretário-geral do Partido Socialista e muito incómodo dentro do PS. Depois, há de realçar também que parece estar a haver claramente dois acordos distintos, isto é, que em momentos diferentes o Partido Socialista procurará uma base de apoio preferencial com o Bloco de Esquerda e noutros momentos, eventualmente, com o Partido Comunista. Com um problema. É que não poderá ser o suficiente, não é? É que tem que ter sempre o apoio dos dois e, portanto, o facto de o Partido Socialista não estar a negociar a três, isto é, não ter sempre os três interlocutores em cima da mesa a ver aquilo em que estão todos de acordo, pode mais tarde levantar problemas sérios, isto é, haver matérias de governabilidade, matérias em que, por exemplo, os bloquistas coloquem o seu voto, mas em que os comunistas digam, eu aí não, sabendo até da rivalidade e de alguma falta de entendimento entre o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, e isso pode constituir um problema bastante complicado para António Costa. Mais intrigante me parece o facto de as negociações com o Partido Comunista, aparentemente, mas lá está, aí da parte dos comunistas tem havido uma disciplina de segredo muito grande, eventualmente as coisas podem estar um pouco mais avançadas, mas aquilo que conhecemos é muito pouco. E bem pelo contrário, aquilo que temos ouvido da boca do próprio Jerónimo é que os comunistas não estão dispostos a abrir mão de muitos daqueles que são os seus valores essenciais do ponto de vista programático. E aí certamente António Costa terá algumas dificuldades, nomeadamente nesta fase inicial de apresentar um acordo a Cavaco Silva que o convença de que os programas eleitorais do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, mas em particular do Partido Comunista, não se infiltrarão naquilo que será o programa de governo do Partido Socialista, sabendo que, em muitos pontos, esse programa do Partido Comunista está em clara antítese com aquilo que são os tais valores ou as balizas que Cavaco Silva colocou como essenciais para haver um governo em Portugal.
Tempos interessantes Muito, do ponto de vista político verdade. que estão a acontecer em Portugal e inéditos. Agora temos também o PSD e o CDS-PP a negociarem já numa base de partidos de oposição e a negociarem a um ano o que é que irão fazer. Irão transformar-se numa força de bloqueio, aproveitando-se até, inclusive, da falta de acordo a três, em algumas matérias? Essa parece-me ser, neste momento, a previsão mais fácil de fazer. Isto é que CDS e PSD, mesmo acordando ou estando em acordo com aquilo que o Partido Socialista defenderá em alguns momentos, poderá tentar rejeitar essas mesmas propostas, com um argumento que já começou a ser ensaiado pelos líderes dos dois partidos, da falta de legitimidade deste mesmo governo. E, portanto, dizer, eu até concordo com vocês nisso, mas vocês não têm legitimidade para tomar essas decisões. Porque há aqui sinais que são contrários. Os jornais, o Diário de Notícias em particular hoje, dizia que o Pedro Passos Coelho está a pedir aos seus ministros para olharem para o governo, para o programa eleitoral do Partido Socialista e encontrarem ali ideias para inspirar este programa de governo, para de alguma maneira dar a ideia às pessoas de que não há compreensão razoável para o facto do Partido Socialista não se ter entendido com eles. Mas isso é uma faca de dois gumes, porque a certa altura é o Partido Socialista que vai perguntar a PSD e CDS porque é que então não estão a votar favoravelmente algumas das medidas que o governo vai aplicar. Interessante é também saber até que ponto se aguentará esta coligação, estando na oposição, isto é, se PSD e CDS se vão manter em uníssono nas bancadas da oposição, ou se a certa altura não se verificará aquilo que também seria natural e se calhar até saudável, que é dois partidos que tinham um projeto de governo comum, mas que não têm necessariamente que ter projetos de oposição que sejam idênticos. Ricardo Agostinho, foi um gosto ter-te aqui em Lisboa. Obrigada.